E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Hoje a gente vai começar a nossa discussão sobre as civilizações americanas, né? As primeiras civilizações americanas, né? Ali da antiguidade. O tema dessa aula vocês vão poder encontrar lá no livro de vocês, é o tema 4 da unidade 4. Então é muito importante vocês fazerem a leitura, né? É, é uma leitura prévia, faz as anotações, tá bom? Qualquer dúvida sobre a leitura ou mesmo sobre a aula, envia lá no Google Class para que eu possa estar dando algum retorno, né? A gente poder ir dialogando no decorrer dessas aulas, tá bom? Então, pessoal, nós vamos, né, começar hoje, né, fazer uma introdução especificamente sobre o processo de povoamento da América. A gente já falou disso antes, vamos relembrar agora um pouco e aí aos poucos a gente vai comentando cada um dos povos que se desenvolveram aqui na América, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente seguir. E aí assim, né? As civilizações americanas, né? Elas são bem antigas, né? Ainda que a gente fala muito, né, sobre as civilizações que se desenvolveram ali na região do Crescente Fértil, né? A Mesopotâmia, o Egito, também há algumas civilizações asiáticas como a Índia e a China, né, que são extremamente antigas. E por muito tempo, de certa forma, as civilizações americanas elas não apareciam no rol dessas civilizações mais antigas, né? Mas, de acordo com que, né, ao longo uh, dos estudos, né, principalmente dos estudos mais recentes, assim, do século XX para cá, tem avançado bastante a descoberta de uma série de povos que viveram na América e que se organizaram de forma complexa, dando origem a civilizações que até então eram desconhecidas, né? E cada vez mais a gente vai vendo que essa organização ela é extremamente antiga. Então, a América, na verdade, né? E quando eu falo América, eu estou falando das três Américas, né? A América do Sul, América Central, América do Norte, possui uma grande quantidade de povos, uma grande quantidade de civilizações que se desenvolveram ao longo dos milênios aí antes de Cristo, né? E foram se tornando grandes impérios, grandes civilizações, como a gente vai ver mais à frente, tá? Então, para a gente poder entender como surgem essas civilizações, é fundamental a gente entender primeiro como o homem, né, como ser humano, ele chegou na América, porque como nós já sabemos, como a gente já discutiu, é, a, o desenvolvimento humano ele tem origem na África, né? Então o ser humano ele surge, né, ali na África, se desenvolve na África e é a partir da África que ele vai povoando, né, muito lentamente os demais continentes, né? E isso ao longo da sua evolução, né? Então isso não foi um processo que demorou uma semana, um mês ou um ano, né? Demoraram milhares e milhões de anos para que aos poucos os grupos humanos fossem migrando e chegando a outras regiões, né? Fora da África, na Ásia, na América, na Europa e, claro, posteriormente na América, tá? Então o que a gente tem? Várias teorias de povoamento da América. Você lembra? A gente fez uma aula sobre isso, né? E o que essas teorias de povoamento trazem, né? Por que se pensa isso? Porque o principal fator, né, que leva a isso é que a América ela não possui, até hoje pelo menos, encontrado, né, todos os fósseis humanos encontrados na América são do Homo sapiens, né? Ou seja, do último estágio evolutivo, né? Do nosso último estágio evolutivo na linha, né, de evolução humana. Então, quer dizer, significa dizer que a ocupação da América, né, o povoamento da América, ele foi provavelmente o mais tardio, né, provavelmente o último dos continentes a ser povoado pelo ser humano. Por isso, nós vamos ter aqui basicamente o Homo sapiens, né, habitando as diversas regiões desse continente. O que a gente sabe é que existem ainda muitas lacunas, né, em relação a esse processo de povoamento, né? Tem muitas questões ainda que estão
ainda não tem respostas, né? Mas a gente já tem, né, uma série de pontos, né, que vão se tornando claros ao longo das pesquisas em relação ao povoamento da América. Então, uma coisa que é hoje, né, aceito por basicamente, né, a maior parte da comunidade científica é de que o povoamento da América ele ocorreu por onda migratória, né? Não há indícios de que o homem tenha se desenvolvido na América. Então isso sugere que ele veio de outros continentes, de outras regiões do planeta para a América, né? A primeira, né? A primeira dessas teorias de migratórias basicamente sugeria a passagem pelo Estreito de Bering, né? Como se o ser humano tivesse então ali migrado da Ásia e atravessado o Estreito de Bering, que eu já expliquei, né? Que é aquela região em que a Ásia se aproxima da América do Norte. E aí, no período de glaciação, na época da Era do Gelo, o ser humano então teria conseguido atravessar aquela região do Estreito de Bering e se espalhado pela América. Tudo isso por volta de 15 mil anos atrás. Né? Então essa primeira teoria, essa é uma das primeiras teorias, né, aceitas em relação a esse povoamento. Só que o que vai se perceber é que, na verdade, olha só, eu coloquei ali, né, ondas migratórias. Você não vai ter apenas uma, provavelmente não foi apenas a migração do Estreito de Bering, né, que ocorreu ao longo aí dessa pré-história. A gente vai ver, de acordo com que essas pesquisas arqueológicas elas foram se desenvolvendo, né, novas descobertas como fósseis, né, como utensílios, pinturas rupestres, começam a colocar em questionamento essa teoria, né, assim, pelo menos a teoria de que essa teria sido a onda, né, a primeira onda migratória, pelo menos. E a gente vai ter que nós vamos ter pinturas rupestres com mais de 30 mil anos, né? A Nied Guidon, né? Que é aquela arqueóloga, ela encontrou, né, restos de um acampamento, provavelmente, com também aproximadamente 40 mil anos. Nós vamos também ter grupos de outras origens, porque o grupo que atravessou o Estreito de Bering tem as características, né, caucasianas ali caucasianas, desculpa, mongóis, né, da região da Mongólia ali, ou seja, né, asiáticos, né, aquela característica asiática. E alguns fósseis encontrados aqui, né, no Piauí e tal, você vai ter características negroides, né, de negros, né, provavelmente de outras origens, australianos ou ainda mais próximo aí, né, da África. Então quer dizer, você vai ter origens diferentes, né, de povos diferentes atravessando ali, né, para chegar à região mesmo da América. Isso, como eu falei, ocorreu pelo Estreito de Bering, provavelmente em pequenas embarcações vindas pelo Pacífico. Enfim, você vai ter uma série de outros povos chegando, né? Ou seja, o povoamento da América ele ainda não é uma questão muito clara, né? Existem muitas coisas a serem respondidas, mas a gente consegue observar que ele é um povoamento bastante intenso, né? Assim, ele vai ocorrendo e vão vindo povos de diferentes locais e se estabelecendo nas diversas regiões da América, né? Ele não foi um processo bem delimitado, né? De 1000 anos, de 100 anos, ele foi um processo extremamente difuso, né? Várias ondas ocorrendo em momentos diferentes. Esse povoamento ele vai ser desigual também, né? Você vai ter parte concentrada na América do Norte, outra parte concentrada na América do Sul, e esse povoamento ele vai se dando de uma forma um tanto quanto bem heterogênea, né? E aí o que a gente tem aqui, nós temos aí um povoamento que vai durar aí provavelmente aí, né, ao longo desses 50 mil anos aí anteriores, quer dizer, de 15 a 50 mil anos é o que hoje nós provavelmente temos como o período aí de povoamento da América. Pode ser, pessoal, né, que isso mude, né? As pesquisas elas avançam, né? E cada dia, né, novos achados vão sugerindo
novas perspectivas sobre esse povoamento da América. Então hoje a gente sugere, né, algumas pesquisas sugerem aí que esse povoamento tem aí por volta de 50 mil anos, mas pode ser que tenha mais ou ainda, né, evidencie-se, né, exatamente ali mais ou menos o período em que esse povoamento realmente começa a ocorrer. Então existem muitas pesquisas a avançar, muita escavação ainda a ser feita pelos arqueólogos. Como eu falei, né, é um povoamento desigual porque, como eu falei, você vai ter uma quantidade diferente de grupos em locais diferentes, é um povoamento que não vai seguir nenhuma ordem específica, né? Vão surgir vários grupos, várias civilizações diferentes, com línguas diferentes, você vai ter um povoamento nem sempre paralelo, então ao povoamento da América do Sul ele ocorre num determinado período, da América do Norte em outro período, e assim isso vai se dando de forma totalmente, né, heterogênea, não vai seguir nenhum tipo de ordem, não. Isso é uma coisa bem espaçada, né? Outra coisa, né? Os primeiros grupos que chegam aqui na América, né, vamos dizer assim, os primeiros americanos, eles viviam basicamente da caça, né, da pesca, eram nômades em sua grande maioria, e nômades e seminômades, né, alguns seminômades viviam de frutos da natureza, da caça, da pesca, da coleta, né? Então quer dizer, eram grupos que vão se organizando ao longo do tempo em que vão se estabelecendo aqui. A descoberta da agricultura, né, o desenvolvimento da agricultura, no caso aqui da América, já é um desenvolvimento mais tardio, comparado em relação ao mundo, né? A agricultura na América ela varia entre 7, 6 mil, 4 mil anos antes de Cristo, entre 4 e 7 mil anos antes de Cristo. Enquanto, por exemplo, você tem relatos da agricultura em relação ao crescente fértil ali de 10 mil anos, né? No mundo de maneira geral, 10 mil, 11 mil anos. Então, você já tem um desenvolvimento um pouco mais tardio. Mas o desenvolvimento da agricultura na América já permitiu o surgimento das primeiras cidades. E é a partir do surgimento dessas primeiras aldeias, primeiras cidades, que vai se dando ao longo desses milênios o surgimento das grandes civilizações, né? As grandes civilizações elas não surgiram do nada, elas foram produto desses grupos que chegaram aqui, né? Chegaram aqui na América, eles passaram a conviver com o ambiente no qual eles se estabeleceram, a descoberta, né, o desenvolvimento da agricultura foi permitindo a sua fixação nesses territórios e a necessidade de ocupação, a necessidade de adaptação em relação ao clima, em relação ao solo, em relação aos animais ou mesmo em relação aos outros povos que habitavam essas regiões, fez com que surgissem, né, uma série de civilizações americanas, né, características, é, quer dizer, únicas, né, na história humana, e elas construíram, né, uma série de conhecimentos, produziram uma cultura extremamente rica que agora vem sendo cada vez mais compreendido, estudado, né, ainda que haja ainda muita dificuldade. É importante destacar, pessoal, que na América, né, você vai ter civilizações que entraram em contato entre si, tá? Parte dessas civilizações elas entraram em contato, elas se conheceram, né? Elas dialogaram, elas comercializaram, elas guerrearam umas com as outras. E essa lista ela é muito extensa, né? Se a gente for pensar na quantidade, na quantidade de grandes civilizações, essa lista aí ela vai ser bastante extensa. Aqui eu trouxe aqui umas imagens sobre algumas das mais conhecidas, mas essa lista vai muito além disso aqui, tá? Das grandes civilizações americanas. Então aqui, muita gente já ouviu falar da tríade aí principal, né? Que todo mundo conhece, provavelmente por serem as três maiores civilizações da América, ou talvez aquelas que duraram mais, ou ainda aquelas que ou ainda as últimas, né, antes da chegada dos europeus.
que são os astecas, né? Vocês já ouviram falar dos astecas. Os maias também, né? Há um pouco tempo atrás havia todo um misticismo em relação aos maias, com aquela história do fim do mundo em 2012. Então, os maias são uma civilização extremamente complexa e que se desenvolveu na região ali, né, da Guatemala e tal, que produziu um conhecimento ainda nem compreendido totalmente, né? Quer dizer, tem muita coisa sobre os maias ainda para estudar, muitas ruínas maias que precisam ser escavadas, estudadas para uma melhor compreensão desses povos. E olha que nós estamos falando aqui dos mais recentes, tá? Porque esses aqui são, de certa forma, né, as últimas grandes civilizações aí que chegaram basicamente em média até o século XVI. Então, quer dizer, das antigas, essas aqui são das mais recentes. Os Incas, né, na região da América Andina, Chile, né, Peru. Então, quer dizer, essa galera aí produziu também uma cultura extremamente rica, né? Conseguiram se adaptar ao clima, né? Viram lá no topo da Cordilheira dos Andes, quer dizer, altas altitudes, a relação com o terreno, né? Terreno montanhoso, precisavam se adaptar para poder plantar, para poder, né, construir um grande império, subjugando outras comunidades menores, né? Obrigando essas comunidades a se submeter ao poder do Império Inca. Então, quer dizer, olha a complexidade, né? E de certa forma a grandiosidade dessas civilizações, o quão grande elas eram, né? E existem outras, pessoal, mais antigas ainda, né? Os Olmecas, que basicamente são considerados quase que uma das civilizações mães, né? Da Mesoamérica, da região ali dos Maias e dos Astecas, né? Que é também considerada uma das mais antigas civilizações americanas, né? Os Nazcas, que também são de origem, né, andina ali, né? Que vão provavelmente também dialogar ali com os Incas, né, que se desenvolveram posteriormente. E também a hoje descoberta, né, Caral, né, que foi hoje considerada, na verdade, como a mais antiga das civilizações americanas. Né? Então a gente tem uma civilização extremamente antiga. E como eu falei, aqui eu estou citando apenas alguns, pessoal. A gente pode estender essa lista muito além disso. Chave de Huascar, a gente vai ver, tem zapotecas, mixtecas, enfim, toltecas e tantos outros povos que habitaram. E fora que eu não citei aqui os povos brasileiros, né, que viveram aqui na região que hoje é o Brasil, né, milhares de povos diferentes, de línguas diferentes, etnias, enfim, né. Então, quer dizer, a América, ela possui uma antiguidade extremamente rica, né? Demonstrando que essas civilizações elas conseguiram, né, se desenvolver, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram desenvolver tecnologias que por muito tempo se acreditava, se olhava, por exemplo, para o Egito e se questiona, né? A gente se questiona, a gente falou muito sobre o Egito e a gente questiona sobre a grandiosidade das pirâmides e tal, mas aqui na América também você vai ter processos de construções muito semelhantes e de igual magnitude, né? Quer dizer, grandes construções, Caral, por exemplo, né? São quase ali, né? Basicamente no mesmo período das construções das pirâmides. Então, basicamente, quando estavam se construindo as pirâmides, o Caral também estava construindo suas pirâmides. Então, quer dizer, nós temos aqui na América temos civilizações extremamente desenvolvidas, né? Para quem não conhece as civilizações americanas, aí é uma boa oportunidade de conhecer cada uma delas, né? Porque são muitas, né? Muita gente, quero ir ver o Egito e tal, quando na América também existem uma série de civilizações que também vale muito a pena conhecer, né? Então, pessoal, por hoje é só, né? Essa é mais uma aula introdutória para a gente poder começar a discutir essas civilizações americanas. A gente não vai falar de todas, né? A gente vai falar principalmente das mais antigas, mas já dá para a gente ter uma noção do quanto essas civilizações são muitas, né? De como elas são plurais, tá?
Então, não deixem de fazer a leitura, tá, do capítulo, não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class. E aí, muito obrigado por assistir e até a próxima.